Querido, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração essa semana, no momento de meditação, e olhando também a igreja, algumas questões, algumas necessidades da igreja. E eu quero falar um pouquinho com você sobre a importância de nos alimentarmos com a palavra de Deus. A importância desta alimentação espiritual, que nós entendemos que essa alimentação espiritual é a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 e versículo 2. Se você de repente não trouxe a sua Bíblia, não há problema, nós vamos projetar o versículo aí para você, para que você possa acompanhar, para nós compartilharmos um pouquinho sobre a importância de nos alimentarmos com a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. 1 Pedro está lá perto de Apocalipse, tá bom? Se achar Apocalipse e voltar um pouquinho para trás, você vai ter mais facilidade de você encontrar aí. A palavra do Senhor diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimento, e invejas, e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Amém? Amado, há uma máxima, uma frase que você talvez já tenha dito ou ouvido, e a gente ouve bastante as pessoas dizerem esta frase em determinado momento. Elas dizem assim: mas todos somos filhos de Deus, todos nós somos filho de Deus. Sim, nós somos criados por Deus, nós fomos gerados por Deus, nós precisamos entender de que nós não nascemos filhos de Deus, de que na caminhada da nossa vida nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós lemos na Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, ele vai dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Então nós não nascemos filho de Deus, nós nos tornamos filho de Deus. E quando é que nós nos tornamos filho de Deus? Nós nos tornamos filho de Deus quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós vamos ver esse princípio e esta verdade sendo dita por Jesus quando Nicodemos, um homem culto, estudado, conhecedor das leis da sua época, ele procura Jesus e ele então começa a conversar com Jesus e interrogar Jesus sobre as questões do reino de Deus. E Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. É claro que Jesus não estava dizendo para ele que ele precisava voltar ao ventre da mãe dele. Jesus não estava falando de um nascimento carnal, mas Jesus estava falando para ele de um novo nascimento. Esse nascimento espiritual, esse nascimento que acontece quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus. E quando nós lemos aqui, nesse texto, nós vamos perceber que Pedro está falando aqui exatamente desse novo status em Cristo. De quando nós entregamos a vida para Jesus, e ele vai nos comparar agora como bebês. Bebês recém-nascidos que precisam de determinados cuidados, e uma das coisas é a alimentação. O pastor Eiber Huber, que é o grande percussor do MDA, que nós implantamos aqui na igreja, ele diz o seguinte:
O que não cresce está doente. E o que cresce exageradamente é monstro. Tudo aquilo que não cresce está doente. Mas o que também cresce de uma maneira explosiva, de uma maneira imediata, é monstro. Porque nós precisamos crescer. E o crescimento, ele tem que ser gradual, ele tem que ser sistemático. Não podemos ter um crescimento Não dá para nascer uma criança e no primeiro mês, daqui a pouco, ela já está com 1,80 m. Ela tem o seu processo de crescimento. E na vida espiritual também não é diferente. Nós também nascemos espiritualmente como bebês. E agora, então, nós temos um processo gradual, sistemático, de crescimento, nesse novo estilo de vida, nessa nova cultura, nesse novo entendimento. E ele vai dizer que, nesse momento, é importante, é primordial se alimentar do puro leite. Por que é que eu estou trazendo esta palavra? Por que é que eu senti o desejo de trazer esta palavra para a igreja? Por algumas razões. A primeira delas é que temos muitos bebês recém-nascidos. Temos muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus e que começaram agora a engatinhar, começar agora a caminhar no Evangelho. Algumas coisas são novidades, algumas coisas não entendem, algumas coisas ainda precisam ser ensinadas, existem ainda dúvidas, existe ainda coisa se pode ou não pode, estão precisando agora serem cuidadas, estão precisando agora desse leite que Pedro está dizendo aqui que nós precisamos. Mas também temos muitas pessoas inconstâncias espirituais. Pessoas que já entregaram a vida para Jesus, mas estão inconstantes. Ora é um fogo puro, ora é um gelo puro, né? Você visita a casa dela um dia, ela está toda cheia de glória, está toda... Daqui a pouco você visita, está toda moribunda, toda... Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, vou me matar, né? Então, por causa desta inconstância, de ora eu sou, ora não sou, eu acho que essa mensagem serve para nós. E por causa de esfriamento espiritual, enfraquecimento espiritual. E eu tenho entendido que quando essas coisas começam a acontecer, é por falta de alimento. Está faltando alimento. Porque a grande questão não é se comemos muito, mas se comemos com qualidade. É ter o prato colorido. Antigamente o prato colorido era arroz, feijão, não é? Então o branco do arroz, o marronzinho do feijão, ou preto, se é feijão preto, e aí vem o branco da clara, é claro o branco, e o amarelinho da gema. Hoje já perdemos uma cor, o marronzinho do feijão. Mas a questão não é encher o prato. E às vezes a gente, em acampamento, quando a gente fazia, às vezes a gente, né, faz uma confraternização com brincadeira, a gente fica às vezes observando. Tem uns caras que é bom de boca, não é não? Rapaz, cara enche o prato, e acontece um milagre. Você vê um prato andando, está andando o prato. É um milagre. Você fala, nossa, um prato flutuante. Tem alguém ali atrás, você não sabe quem é, mas tem. Há uma montanha. Então nós entendemos que comer bem não é comer muito, mas comer bem é comer comida, como eu aprendi pela manhã,
com os nutrientes necessários. Eu sou bom demais, rapaz, pelo amor de Deus. Até me perdi. Comer a comida com os nutrientes necessários. O alimento precisa estar com vitaminas, né? É cultura, que a gente aprende tudo. O que é vitamina? A vitamina é uma substância que desempenha importante papel na nutrição, naquilo que se come. O que eu acho interessante é que a vitamina, ou esses nutrientes que são necessários na nossa alimentação, tem dois objetivos que, assim como serve para o nosso corpo físico, também serve para o nosso corpo espiritual, que é estimular crescimento e aumentar a resistência contra as enfermidades. Então, esses nutrientes que vêm na comida, ou esta vitamina que nós precisamos ingerir, ela tem essa função de produzir em nós crescimento, de fazer com que a gente cresça, mas também de criar dentro de nós os anticorpos que combatem pessoal, não faça assim não, que está gravando, depois eu ouço aí, fico com vergonha, né? Esses anticorpos que estão dentro da gente, que precisa combater. Tem pessoas que não têm, às vezes pegam uma gripe, de uma gripe já vira algo muito... Meu pai está com um problema sério no pulmão, então ele pegou uma gripe esses dias, e por causa do frio, ele foi para o hospital, ficou internado, ficou mal, ficou 3 dias internado. Por quê? Porque ele já não tem mais essa resistência, o pulmão dele já não está numa resistência, então qualquer coisinha que vem, seja uma gripe, seja um frio mais forte, ele já cai. Então o nosso corpo precisa, o nosso corpo necessita desses nutrientes ou dessas vitaminas, aonde vai fazer com que a gente cresça, mas também vai trazer esta resistência contra as enfermidades, para combater as doenças e para impedir em nós de sermos raquíticos. Temos tanto crente raquítico, sabe, qualquer gripinha se torna em tuberculose. Qualquer tempestade já está largando tudo, já não sabe se Deus existe mesmo, se quer Deus. Por falta de alimento, de se alimentar da palavra, e de nessa alimentação ter esses nutrientes, essas vitaminas necessárias. John White, no seu livro As Máscaras da Melancolia, ele diz uma frase que eu achei interessante. Ele diz assim: olha, nunca tire algo de alguém se você não tiver algo melhor para colocar no lugar. Nunca tire algo de alguém se você não tem algo melhor para você colocar no lugar. E o que eu acho interessante é que quando Pedro começa a escrever aqui, e ele começa a dizer, olha, deixando toda malícia, toda maledicência, todo engano, todo fingimento, toda inveja, ele não está dizendo aqui simplesmente para eu olhar isso e arrancar isso da minha vida. Ele não está dizendo aqui num ato de acusação, num ato de jogar e lançar o pecado sobre mim. Mas ele está dizendo aqui no ato de limpar-se para receber algo melhor. Então, quando ele diz, olha, tira toda a inveja, porque você vai tirar a inveja, mas não pelo fato de tirar a inveja, mas é algo melhor que virá sobre ti.
Tire toda a mágoa do seu coração, não pelo fato de tirar a mágoa, mas é o amor que virá sobre ti. Atire toda a porcaria da sua vida, não é simplesmente tirar toda a porcaria por tirar, mas o Espírito Santo virá sobre ti. Então, quando ele começa a dizer aqui sobre as coisas que eu tenho que abandonar, não é abandonar por abandonar. Ele está dizendo, você deve abandonar, porque tem algo melhor para ser colocado no lugar. Você tem que se limpar, porque tem algo melhor para vir sobre a sua vida. Você tem que confessar e abandonar, porque tem algo melhor para Deus ministrar sobre a sua vida. Não é largar por largar, mas é entender que eu largo porque recebo algo melhor. Eu abandono porque recebo algo melhor na minha vida. Não é deixar por deixar, largar por largar, mas é entender que eu preciso deixar e largar, porque Deus tem algo melhor para ministrar sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Isso não é automático. Isso não acontece com o estralar de dedo. E ele vai dizer que tudo começa com um desejo. Eu preciso desejar. Ele diz, você precisa desejar ardentemente, como uma criança anseia pelo leite. Você já viu criança recém-nascida? Sim ou não? De 2 meses? Já? Funciona assim. Ela está com 2 meses. Aí na hora que ela dá a mamar, aí ela fala assim, pai, mãe, eu quero o meu mamar. É assim? Eu tenho um filho, Daniel. Quando Daniel saiu do hospital, levamos ele para casa. Na primeira noite que nós chegamos em casa, no hospital a enfermeira fazia um negócio com o Daniel que a gente não viu, nem percebeu. Que ele mamava e depois ela dava um copinho de NAN e aí completava o mamar. Então ele ficava satisfeito. Quando a gente veio para casa, ela não falou nada. Aí a minha esposa já tinha um pouco de dificuldade em amamentá-lo. Aí quando ele chegou em casa, mamou um pouquinho e pensa. E dá-lhe gritar. E aí não veio o manual para a gente ler e dizer assim, quando está gritando muito, pode ser a possibilidade, mas estava com fome. E aí você achando que está com dor aqui, com dor ali, ele estava com fome, porque o leite não foi suficiente. Lá no hospital eles completavam com um pouquinho de NAN. Em casa a gente nem tinha NAN e nem sabia que tinha que dar. E dá-lhe o menino berrar. É assim que a criança pede leite. Ela não quer saber assim, pera filho, calma, que a mamãe agora vai esquentar, tá bom? Não grita tanto assim não, espera um pouquinho, que a mamãe vai colocar no micro-ondas, agora vai esquentar, tá bom? Aí a criança fala, ela não quer saber não, filho. Aí a mãe tem que pegar a criança e tá aqui esquentando, né? Que a criança quer leite, ela não quer negociação, ela quer leite, ela não quer desculpa, ela quer leite. E enquanto você não colocar o leite na boca, ela vai ficar gritando. Quem não chora não mama. É assim. E Pedro vai dizer que é assim que a gente tem que desejar. Ele diz, você tem que desejar a palavra de Deus, você tem que desejar o entendimento de Deus, você tem que desejar a intimidade com Deus, como uma criança anseia ardentemente pelo leite. A tua alma tem que desejar esta presença, o teu corpo tem que desejar essa presença. Quando você levanta de manhã, a tua alma tem que gritar com fome da presença de Deus, para você ler e se alimentar da palavra de Deus. Mas a nossa geração é uma geração das coisas rápidas. Um dia o Senhor me deu uma visão. Eu estava orando.
em outro ministério, para um ensaio de louvor, e o Senhor me deu uma visão. O Senhor me trouxe um versículo na mente, Salmo 23, e disse: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E eu estava orando ali e não entendia porque o Senhor trazia esse versículo no meu coração, e eu perguntei para o Senhor, e o Senhor então me mostrou uma mesa farta, uma farta, e essa mesa farta era na minha casa, lá onde meus pais moravam antigamente. E eu lembro que tinha um outro rapaz também, e eu estava então brincando na rua, e eu ouvi então a minha mãe gritando e chamando o meu nome para que eu pudesse vir para sentar e comer. Então eu corri dentro de casa ainda sujo, com a mão suja, eu cheguei e peguei algo na mesa e já saí correndo. E a minha mãe disse: menino, você não vai sentar para almoçar? Eu disse: não, e saí correndo. Por quê? Porque era muito mais importante o que eu estava fazendo. A minha brincadeira, o que eu estava fazendo lá, era muito importante para eu interromper, para ter que parar e sentar na mesa por alguns minutos e comer. Então eu peguei alguma coisa e saí correndo, comendo, e eu lembro que foi assim comigo e um outro jovem, e naquele instante o Senhor falou assim comigo: esta é a geração que belisca, a geração que tem tantas outras coisas mais importantes para fazer e que não tem tempo para parar na minha presença e se alimentar da minha palavra. Esta geração que entra rapidinho, mas que está sempre correndo, porque é a faculdade, porque é o serviço, é porque é o namoro, porque é não sei o quê, mas nunca tem tempo para sentar na mesa e se fartar das coisas gostosas que eu tenho para eles. É a geração que a gente hoje, na célula, essa semana, pedimos para recitar Romanos 3:23, e não sabe o que significa Romanos 3:23. João 14:6. João 3:16. Esta geração, mas por quê? Porque não tem tempo para comer, não tem tempo para ler a palavra, não anseia como uma criança, anseia pelo leite, porque tudo é mais importante do que eu buscar e ler a palavra de Deus e me alimentar, fortalecer a minha alma, fortalecer o meu espírito, fortalecer o conhecimento do Senhor, para que eu possa crescer. Não é qualquer leite que ele falou que você tem que comer. Ele está dizendo: você tem que tomar leite, comer não, né? Tomar. Não é qualquer leite. Ele disse um puro leite. Sabe o que é isso? O leite que não é diluído, o leite que não tem contaminação, é um puro leite. Sabe, amados, eu não quero aqui criticar ninguém, em nome de Jesus, mas tem tanto leite diluído por aí, tanta porcaria que tem sido pregada por aí que não é de Deus. Ah, porque é pastor, é porque está na televisão, ah, porque isso, é porque aquilo, não importa. Ah, é porque é o pastor Odilon, não importa. Tem que saber se está pregando a palavra de Deus. Não importa o nome que ele tenha, não importa o título que ele tenha, não importa onde ele estudou, mas quando eu ouço, eu tenho que entender, está pregando a palavra de Deus, é o leite genuíno, que é a palavra de Deus. Se não, não tome. Se não, é o alimento para não comer. Em uma das minhas férias, eu fui num determinado lugar, ouvi uma pessoa ministrar, e no meio disse para minha esposa: eu preciso sair porque eu estou enojado. Estava me dando ânsia de tanta porcaria que estava sendo dita, a ponto do cara falar de Deus que opera a maravilha no já. E aí ele parou, ele falou: talvez você está dizendo assim, Deus opera já.
mas há um texto na Bíblia que diz: há tempo determinado para todas as coisas. Aí ele falou: só que nós precisamos entender que quem escreveu esse texto foi Salomão. E quando Salomão escreveu esse texto, Salomão estava em pecado, estava sobre maldição. Aí, não foi o Espírito Santo que inspirou? E o que me impressiona não é uma pessoa falar um negócio desse. Sabe o que me impressiona? É as pessoas estarem ali de boca aberta, dizendo aleluia, amém. A pessoa dizer que foi na cadeia fazer visita e que comprova que a maioria das pessoas que estão presas na cadeia são filhos de crente. Até aí tudo bem. Mas dizer que estão lá, sabe por quê? Porque a maioria dos crentes não foram dizimistas, porque compraram o terreno e amaldiçoado, porque não deu o dízimo quando comprou o terreno, e aí foi amaldiçoado, e por causa dessa maldição, a maioria dos filhos foram para a cadeia. Aonde está isso? Que Deus é esse? Que fica lá do céu dizendo, quanto você ganha? 3 mil. 10%, 300. Ah, tá, você só deu 50? Vou fazer bater o carro. Pum, bateu o carro. Vai gastar mais com o conserto do carro. Ganha quanto? 10 mil. Só deu 100. Uma dor de cabeça. Dor de cabeça. Vai gastar com remédio. Para, que Deus é esse? E as pessoas pregam direto e falam, e as pessoas dizem amém. Sabe por que dizem? Não conhece a palavra de Deus, não tem intimidade com aquilo que Deus diz, daquilo que é verdade ou não. Não podemos ficar como jacaré de boca aberta, e tudo que se prega, tudo que se ensina, simplesmente eu engulo como se fosse verdade absoluta. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Você está me ouvindo? E você tem que saber se isso que eu estou pregando para você é a palavra de Deus ou não. Se não for, é digno de você olhar, conferir e saber se é verdade ou não. Você não vai fazer isso porque só é bonito, mas o pastor é bonito, eu gostei dele. É bonito o pastor, hein? Gostei dele, então eu vou ouvir tudo que ele vai dizer. Eu sei que eu sou bonito. Ouço isso todo dia da minha esposa. Todo dia ela diz, meu Deus, como você é bonito. Que saudade de mamãe. Mamãe dizia isso a mim. O dia que eu casei, achei que eu ia ouvir. Ah, mamãe, que saudade da senhora. Aí a minha esposa disse, vai morar com a sua mãe. Eu digo, estou fora. Sabe, amados, quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, quando o povo estava caminhando no deserto, a palavra de Deus diz que em determinado momento o Senhor alimentou o povo com algo que vinha do céu. Vinha pela manhã e vinha tardinha. E o que eu acho interessante é que nisso que o Senhor mandava do céu, tinha 2 princípios, 2 verdades aí que eu acho bem interessante. A primeira diz que quando Deus mandava do céu, eles tinham que levantar, sair da tenda para ir buscar. Por que Deus já não colocava lá dentro? Ou jogava na portinha que era só puxar? Porque Deus quer nos ensinar o princípio de que nós precisamos ter o nosso esforço de ir buscar, de sair do comodismo, das coisas tudo fácil e pronto. E uma outra coisa é que eles não podiam guardar, porque se guardasse de um dia para o outro estragava. Ora, por que Deus já não fez para a semana inteira? Porque não tinha que ficar dando todo dia. Porque Deus quer nos ensinar que nós precisamos ter uma busca diária. Precisamos nos alimentar diariamente.
E esse alimento, diariamente, nós que temos que ir buscar. É nós que temos que desejar e ir buscar. Não dá para você vir aqui domingo à noite, ouvir a palavra e falar, poxa vida, hein? Que palavra boa. Foi uma feijoada, hein? Vou ficar agora a semana inteira sem comer mais nada. Até domingo que vem. Não, filhão. Você está ouvindo hoje. Amanhã você precisa buscar a presença de novo de Deus. Na terça-feira você precisa buscar de novo. Na quarta-feira você precisa buscar de novo. Porque o Senhor não tem comida requentada para você. É todo dia. É todo dia. O Senhor tem um prato novo para te dar. Todo dia o Senhor tem algo. Agora sabe uma coisa? Eu tenho medo. Porque a fome às vezes nos leva a comer qualquer coisa. E nós temos que tomar cuidado. Lá em 2 Reis, capítulo 4, diz que tinha uns aprendizes de profetas de Eliseu e estavam com fome. E um deles foi escolhido para buscar comida. E ele foi. Diz que ele encontrou algo, alguns textos traduzem assim, mas da época deles não é mais ou menos o nosso. Tipo abóbora ou pepino, bem parecido. E ele foi lá e pegou, porque ele viu que aquilo ali era bom, e o texto diz que ele não conhecia. Ele achou com os olhos que era bom, porque era bonito, e ele trouxe, foi lá e fez um picadinho, colocou na panela e ferveu, e disse, está aqui, vamos comer. E quando alguém enfiou a colher lá e colocou na boca, alguém gritou, morte na panela, porque era erva venenosa. Sabe o que é isso? Às vezes porque a gente acha que é bonito, porque a gente acha que é semelhante, e porque a gente não conhece, e aí fica comendo qualquer coisa. E achando que estamos comendo comida boa, estamos comendo comida envenenada. Oséias vai dizer isso. O meu povo se corrompe, o meu povo se desvia, sabe por quê? Porque o meu povo não tem conhecimento. Não conhece a palavra. Eu quero encerrar aqui, dizendo 3 coisas importantes aqui, de nos alimentarmos da palavra. Primeiro, o alimento da palavra nos faz resistir ao ataque do diabo. O alimento da palavra, quando nós nos alimentamos da palavra, ele nos faz resistir contra os ataques ou contra o ataque do diabo. O exemplo, Jesus. Jesus, quando estava no deserto e foi tentado pelo diabo, o diabo chegou para ele e falou assim, transforme essas pedras em pão. Ele disse o quê? Está escrito, não só de pão viverá o homem. Lança-te daqui, porque os anjos vão vir e você nem vai sentir nada. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, tudo isso daqui eu te dou, se prostrar diante de mim. Está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirá. E o diabo se afastou da presença dele. Com a palavra. A palavra nos faz resistir os ataques do diabo. Eu ia contar uma ilustração aqui de um tempo. Ao Gustavo. Eu estou proibido de contar algumas coisas aqui, amados. Eu estou recebendo bullying. Algumas pessoas da igreja. Porque dizem que eu repito muita coisa. Que eu vou dar um exemplo. Mas, pastor, o senhor já repetiu 450, não sei, vezes isso daí. Eu ia contar uma ilustração agora, mas estou proibido. Não vou poder contar. Não posso contar. Não posso. Estou proibido a contar. Não é fácil receber bullying. A segunda coisa, o alimento nos fortalece para os momentos difíceis. Eu quero te falar de comida fresca e comida congelada. Hoje a gente vive muito de comida congelada, não é não?
Sabe, talvez você veio aqui, e isso que eu estou pregando para você é uma comida fresca. Você está dizendo, olha que palavra. Aí você está se alimentando, dizendo assim, é para mim. É para mim. E talvez você está dizendo assim, boa essa palavra do pastor, mas não é uma palavra assim que eu gostaria. Sabe o que você faz? Você pega ela e coloca no freezer. Deixa ela guardada. Quantas vezes a gente ouve alguma coisa que serve para a gente na hora? Mas quantas vezes a gente ouve uma coisa que não serve na hora? Mas o que a gente faz? A gente deixa guardado no freezer espiritual. Sabe o que vai acontecer? Lá em João 14, 28, Jesus vai dizer assim, ó, quando o Pai mandar o Espírito Santo, é Ele que vai fazer. Vai ensinar todas as coisas para vocês e vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu já ensinei para vocês. Sabe o que é isso? Você ouviu essa mensagem, talvez serviu para você no momento, ou talvez não serviu tanto assim, você deixou lá no freezer espiritual. Aí quando vem um vendaval, alguma coisa sobre a sua vida, igual aconteceu com Jeremias, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí o Espírito Santo sabe que aquela palavra, que aquela mensagem vai servir para você. Aí o Espírito Santo corre lá no freezer, tira aquela palavra, coloca rapidinho no micro-ondas, esquenta, e aí vem sobre você. Aí vem aquela palavra viva, que te fortalece. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que ande pelas águas não vai afundar, ainda que ande pelo fogo, chama nenhum arderá sobre ti. Então tem a comida fresca, mas tem essa comida que você recebe e que você guarda, e o Espírito Santo de Deus, no momento oportuno, vai trazer sobre a sua memória. Quantas vezes você estava em determinado momento, conversando com alguém ou passando por alguma situação, e de repente o Senhor te trouxe uma lembrança de uma ilustração, de um texto, de uma mensagem, de alguma coisa que você fez há bastante tempo. Você disse, mas nem lembrava que eu sabia disso. Sabe o que foi? O Espírito Santo foi lá no freezer espiritual e trouxe fresquinho para você, porque estava guardado. E aí serve para aquele momento, para te fortalecer naquele momento. E eu quero encerrar dizendo para você que conhecer a palavra de Deus e praticar nos livra do pecado. Conhecer a palavra e praticar nos livra de cometermos pecado. Quando Satanás veio através de uma cobra no jardim do Éden conversar com Eva, ele apareceu a Eva e disse assim, Eva, Deus disse para vocês não comerem nenhum fruto do jardim? Eva conhecia o que Deus tinha dito. E a Eva corrigiu Satanás, que Eva disse assim, não, de todos nós podemos comer. O que nós não podemos comer é esse fruto do bem e do mal. Veja, Satanás veio com uma mentira. E a Eva sabia E qual fruto que ela comeu? O proibido. Porque conhecer não quer dizer que eu pratique. Conhecer não quer dizer que eu esteja praticando. Tem tanta gente que conhece a Bíblia melhor do que muitos teólogos e pastor. Mas isso não quer dizer que ele pratique. Por isso que conhecer a palavra e praticar a palavra nos livra do pecado. No caso de Eva, não. Mas vamos pegar uma outra passagem. José. Um cara, talvez bem parecido comigo. Porque a impressão que está é que José era um cara bonito. Porque a mulher de Potifar ficou encantada por ele. Eu até penso que, de repente, se Deus não tivesse feito José ter nascido naquela época, talvez eu tinha nascido para ser José. E a mulher de Potifar olhou para ele. O interessante não é o que eu falo, o interessante é a reação da minha mulher. Eu era filmando ela para colocar aí. Não é verdade? Não responda. Vamos continuar. José, Potifar olhou para José e se interessou por José.
Determinado momento ela chegou e disse assim: José, é hoje, vou te agarrar. Preparou toda a cena, foi. Eu não posso desobedecer a Deus. Eu posso também desonrar o seu aconteceu. Te quero. Dentro da palavra, a instrução da palavra. Serviu naquela hora em obediência a Deus, mas em obediência também ao servo, ao patrão que confiava nele, e ele pôde naquele instante, pela palavra, resistir ao pecado. E muitos de nós conhecemos a palavra, mas não praticamos. E caímos no pecado. É ensinado e cai no pecado. E muitos de nós caímos no pecado. Sabe por quê? Porque não conhecemos a palavra. Porque não temos conhecimento. E vira e mexe. Estamos sofrendo por causa do pecado. Porque não conhecemos a palavra. Que em nome de Jesus